Sobre o caso do homem, Jacelyn está ao vivo, que é suspeito de esfaquear a mulher. Ele disse que é um acidente. Eu vou comentar, mas eu vou primeiro vou ouvir a delegada. Eu vou ouvir a delegada primeiro. Chama aqui a Jacelyn. Jacelyn. Pois é, Samuel, que eu estou aqui ao lado da doutora Josenise, ela que é uma das delegadas mais competentes aqui do estado da Paraíba, e vai nos contar, doutora, é um enigma esse caso, né? A família da vítima diz que não houve nada, bem como a família do suspeito também. A senhora já chegou a ouvir todos? Ainda não, são muitos, né? Nós estamos ouvindo alguns, porque a família dela veio toda para cá e, estranhamente, estão todos dizendo que ele não fez nada contra ela. Né? Mas a PM, a princípio, trouxe a ocorrência dizendo que havia sido acionado porque ela havia sido esfaqueada por ele. Mas ela tem um corte superficial na mão, porque já foi um agente no trauma e ela não recebeu nem sutura nessa mão, ela tem um corte superficial e, de fato, ela relatou ao agente que tentou tomar uma faca que ele tinha na mão. Mas ela apresenta sintomas de embriaguez, os dois haviam bebido, ela ainda está no trauma e quando ela for liberada é que eu vou ouvi-la. Eu sei, doutora, que é muito cedo para a senhora dizer alguma coisa, mas pela sua experiência de delegada, pelos depoimentos que a senhora já ouviu, o que é que dá para constatar nesse caso? Olha, tá difícil de fazer um flagrante, porque eu até agora não tenho testemunhas presenciais que tenham visto essa agressão ou que, ao contrário, a família dela vem me trazer que ele não a agrediu. E pessoas que, inclusive, moram no mesmo terreno que ele. Só que ela foi encontrada com uma pancada na cabeça e um corte na mão. E ele foi encontrado com a faca na mão e com a camisa suja de sangue. E dentro de um ônibus. Ele sequer ficou no local. Então, isso eu tenho que averiguar. Para finalizar aqui, doutora, o que, assim, a breve leitura que a gente tem, ouvindo os parentes, que eu não sou delegada não, viu, doutora? Mas eu gosto de ouvir as pessoas, porque é o trabalho da gente, de jornalista, é ouvir os dois lados, é ouvir as partes, né? Inclusive, ele está aqui, detido para averiguação, enquanto as investigações vão em curso. Mas a minha visão, a minha leitura, claro, muito pouca de repórter, é como se realmente tivesse havido aí uma bebedeira e, inconsequentemente, uma agressão sem a intenção de realmente agredir. Aparentemente é isso, né, doutora? Olha, eles começaram a beber ontem, os dois, né? E o que me trazem, porque eu ainda não a vi, é que ela apresenta sintomas bem mais aparentes, bem mais severos de embriaguez que ele. Ele demonstra que bebeu, mas não está embriagado. E ela, ao que me dizem, é que ela estava embriagada. Inclusive, o hospital nos passava essa informação. Ela ainda vai fazer alguns exames. A família diz que ela, sempre que bebe, tem convulsões. Eu não tenho ainda como dar um parecer sobre esse caso, até porque eu não ouvi as duas partes principais, ele e ela. Ele eu vou ouvir agora e ela só quando for liberada. Por agora, pelo que eu tenho, eu vou instaurar sim um inquérito, mas por portaria, porque eu não consigo concluir ainda um pensamento do que de fato ocorreu. Então, eu vou precisar ouvir outras pessoas. Para quem está em casa, doutora, o que seria um inquérito de portaria? A portaria é quando a gente não tem todos os elementos ainda para concluir o inquérito. O flagrante é quando chega vítima, agressor, testemunhas, todos os elementos necessários para que o agressor fique preso, seja recolhido e a gente possa encaminhar isso para a justiça. Como eu não tenho essa condição agora, ao que tudo indica, eu posso até mudar de opinião quando eu ouvir uma das partes, mas ao que tudo indica, eu vou instaurar o inquérito por portaria para que eu possa fazer outras investigações. Por segurança, o seu José Inácio permanece aqui até que se ouça, então, a suposta vítima? Não sei se eu vou liberar ele ou se eu vou esperar ouvir a vítima. Eu tenho que ver, vou conversar com ele, tentar ver se eu consigo tomar pelo menos essa decisão por enquanto. Porque eu tenho um prazo para isso, né?
Ok, doutora, obrigada pelas informações. Tá aí, Samuca, o que parece ser uma bebedeira, uma discussão, um conflito entre o casal. Não se sabe ainda se houve realmente a agressão, só se sabe que o corte é superficial na mão da mulher, que já não está mais no hospital e, infelizmente, está ainda com sintomas de embriaguez, não é isso, doutora? A delegada tem que esperar ela está no hospital ainda, né? Está no trauma ainda. Pronto, está no trauma ainda porque está com sintomas de embriaguez. Ela não está no trauma porque o estado de saúde dela é grave, mas sim porque ainda está com sintomas de embriaguez, tá? Teve uma pancada na cabeça, né? Pode ter sido da queda, né, doutora? Exato. Ela caiu, né? A família diz que ela tem convulsões, que ocorre isso com certa frequência, que ela desmaia quando bebe. E hoje ela teve o desmaio, só que foi na rua. Então a família também não tem muito como dizer. E como ela bateu com a cabeça ao cair, ela está no trauma para guardar exames. Ok, doutora, obrigada. Tá aí, Samuca, os fatos foram expostos, ouvimos aí, como vimos agora há pouco na matéria, a família da vítima, da suposta vítima, a família do suspeito, porque nós não somos juízes e sim temos que expor o trabalho com muita responsabilidade e é isso que o Correio Verdade tem feito. Expor, colocado as notícias com muita responsabilidade. Agora eu volto com você. Bebe e o capeta fazendo festa. E diz, tome mais. Vai bebendo, tome mais. Depois vem aquela sensação de desprezo, de ciúme. Aí começa a brigar. Tudo isso implantado pelo capeta. Porque o diabo, ele trabalha para pegar os mais fracos, para pegar aqueles que dão lugar. Aí tá aqui, o pobre do homem, cidadão de bem, tá preso. E essa mulher tá no hospital. Obra do maligno. Porque aí, o diabo, depois que ele faz o trabalho dele, o diabo desaparece, batendo palma e fazendo a festa, dizendo, ganhei mais uma batalha. Botei um na cadeia e o outro no hospital. Ou então o diabo diz, botei um na cadeia e o outro no cemitério. Porque ela poderia estar até morta, não poderia? Ou ele também. É a obra do maligno, minha gente. Eu falo isso aqui com muita propriedade, sem medo de dizer e sem medo de errar. Posso até ser criticado, você pode até não acreditar no que eu estou dizendo. Mas é a mais pura verdade, isso é bíblico. Jesus Cristo, que era santo, estava no Monte das Oliveiras orando. O capeta chegou lá para tentar Jesus. E disse, vem, tu não és o poderoso? Hein? Vai, pula daí, lá embaixo, tu não és poderoso? Mas o diabo até hoje tentou Jesus, por que não tenta a mim? Por que não tenta ele? Por que não tenta você? Então tem muita gente de bem, muitos homens de bem, mulheres de bem, que dá lugar e depois que dá lugar, cai no abismo e o diabo sai em retirada fazendo a festa. Então tá aí, ó. Deu para entender o que eu falei? Alguém discorda de mim? Um homem de bem preso por conta de uma cachaçada que tomou e um desentendimento com a mulher também de bem que está no hospital. A família toda diz que realmente ele não quis matar, a própria família dela defende ele.
Foi um incidente. Como um acidente? Brigou. Só que complicou, porque ele foi preso, sujo de sangue, com a faca. Complicou para ele. Que eu... Obrigado, vou agora falar aqui. Bota agora aqui a minha imagem para eu terminar e dizer para você o que eu digo sempre para você. E quando eu digo isso aqui, falo também para mim. Que Deus nos proteja e que a gente possa vigiar para não cair em tentação. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Que a tentação do diabo, o diabo ele circula 24 horas, todos os seres humanos. Pensamento ruim, puxando você para o mal, para fazer o que não deve. Se for fraco, cai. E ele faz a festa. Vamos pedir força a Deus.